Programa Na Contramão, com Alisson Dias. Andando na contramão desse mundo enganador. Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Boa tarde, ouvintes da Kadosh Web Rádio. Está no ar mais um programa Na Contramão. Eu sou Alisson Dias e tenho grande prazer em estar aqui para juntos estudarmos o livro O Evangelho de João, esse evangelho tão importante, né? Dos quatro é o mais evangelístico, é o que mais traz a certeza da salvação e considero o mais importante entre os quatro, né? A visão do apóstolo que era mais próximo de Jesus. E para você que começou a acompanhar o programa hoje, nós vemos estudando o Evangelho de João, desde o capítulo 1, assunto por assunto, e hoje nós vamos encerrar o capítulo 7, né? O capítulo 7 vai terminar hoje. E o assunto vai ser Jesus, a fonte da água viva, e também nós vamos falar dos guardas que nós falamos quinta-feira passada. Esses guardas voltam da missão. A missão foi dada a eles para prender Jesus, né? No versículo 32 do capítulo 7 de João diz: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Então, a volta desses guardas e Jesus sendo a fonte de água da vida. Então, a primeira leitura, abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, é o quarto livro do Novo Testamento, e a primeira leitura vamos fazer dos versículos 37 até o 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, último dia da grande festa. Essa festa, né, nós já estudamos algumas semanas atrás, é a festa dos tabernáculos. É a mais popular das festas que celebrava a passagem de Israel pelo deserto, juntamente com a colheita anual, né? Era entre setembro e outubro, cinco dias após o dia da expiação, e durava 8 dias essa festa. E nós sabemos que os irmãos de Jesus convidam ele para ir até a festa, para realizar os milagres lá e tal, mas Jesus ele prefere ir secretamente, ele prefere ir escondido, para que não fosse crucificado, para que não fosse sacrificado antes do tempo devido. Mas Jesus vai até o templo e começa a ensinar no templo. E aqui nós chegamos no último dia da grande festa. E no versículo 37 diz assim, no último dia, o dia da grande festa, levantou-se Jesus e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por que que Jesus teve essa atitude de falar: quem tiver sede, venha a mim e beba? Porque na festa dos tabernáculos, que durava 8 dias, todos os dias pegava-se um jarro de ouro lá do templo, consagrado ao templo, ia lá até no tanque de Siloé, enchia ele de água e derramava sobre o altar. Todos os dias era feito isso. Simbolizando o quê? Era um simbolismo de que um dia o Espírito de Deus seria derramado sobre o seu povo, o Espírito Santo, né? E no último dia, quando foi derramada o último jarro de água em cima do altar, Jesus fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então nós vemos que esse simbolismo da água, o derramamento do Espírito Santo,
Jesus diz que ele é o cumprimento dessa profecia, desse acontecimento. Jesus ele se põe como o cumprimento, que a água viva é ele próprio, né? E ele diz que não só é uma água viva, como ele diz que quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Além de ele ser uma água viva, além disso, ele também torna a pessoa uma fornecedora de água. E nós estudamos sobre isso. Nós vimos isso lá no capítulo 4. Nós podemos ver isso, né? Sobre os samaritanos. Aquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, né? No versículo 14 do capítulo 4, onde nós já estudamos há algumas semanas atrás, Jesus naquela conversa com a mulher samaritana, ele diz assim para ela, no versículo 13 e 14, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus prometeu uma certa água para a mulher samaritana, mas ele não disse que água é essa. E agora aqui no versículo 39 do capítulo 7, João explica que água é essa que Jesus falava, né? No versículo 39 ele diz assim, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que neles crescem. Então essa água, essa fonte de vida é o Espírito Santo que passa a habitar na vida do crente. E Jesus dizer de si mesmo que ele é a água viva, né, tem uma expressão muito forte, né? Nós vemos que a NASA, lá nos Estados Unidos, ela gasta bilhões por ano, bilhões de dólares por ano, para ver se encontra água em outros planetas. Por que a NASA tem tanto interesse de encontrar água em outros planetas? Porque a água é fonte de vida. Onde tem água, tem vida, né? Nem sempre, é claro, mas assim, se eles encontrar água num planeta, então tem chance desse planeta ter vida. E é isso que eles procuram no universo. Então nós vemos que a água ela é fundamental para a vida. A vida não vive sem água, né? Então Jesus ele se declara a água viva. Ele se declara uma água ainda mais excelente do que a água que a gente bebe aí, que sai da torneira, o H2O. Ele é uma água para a vida eterna, né? E ele fala que quem crer nele, do seu interior fluirão rios de água viva. É uma água que você bebe uma vez e fica completamente satisfeito, né? A mulher samaritana, quando ela ouviu falar dessa água, ela pediu, eu quero beber dessa água, porque eu não vou mais voltar a ter sede. Então, quando você segue a Jesus, se você tem a sede de salvação, se você não tem a certeza, se lhe falta alguma coisa, se na sua religião você não está encontrando essa plenitude, se você não está se completando, é porque lhe falta a água viva. E a água viva, só quem pode fornecer é Jesus Cristo e não a religião. A água viva, só o Senhor Jesus pode nos dar. E essa água é o Espírito Santo que passa a habitar dentro do crente. E ele fica completo, ele fica cheio. E ele transborda. E ele enche outros vasos. E ele leva essa palavra e essa esperança. Então Jesus, ele se diz de excelência máxima, de grande importância. Por isso que nós estudamos na semana passada a controvérsia, né? Os judeus queriam saber com que autoridade Jesus agia, onde ele tinha conseguido aquela sabedoria para falar, para ler, sem ter estudado, de onde vinha o poder dele, de onde vinha a sua sabedoria, a sua inteligência, né? O seu caráter, a sua retidão, de onde vinham, né?
Então, Jesus ele fala que vem da onde? Vem do Pai, né? Ele nunca disse vem de mim mesmo, mas vem do Pai, vem do Espírito Santo. E essa mesma sabedoria, retidão, justiça, né? Jesus ele quer dividir conosco, porque ele fala que eu sou quem crer nele vai ter essa água também. Então nós teremos também participação na natureza perfeita de Jesus. É claro que não com a mesma intensidade, mas o Espírito Santo dentro de nós vai nos purificando a cada dia, já que ele é a água, ele vai nos lavando, ele vai tirando a sujeira, vai nos purificando e nós vamos melhorando a cada dia. Então esse é o sentido de Jesus sendo a água viva, né? E vamos fazer a segunda leitura. Segunda leitura, versículos 40 até o 44. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então Jesus, se declarando a fonte de água viva, Jesus, ele demonstrando lá no templo, no último dia da festa dos tabernáculos, ele demonstrando a sua sabedoria, a sua inteligência, o seu poder, né? As suas palavras retas, justas, perfeitas, ele convenceu muitas pessoas. Muitas pessoas. E nós vemos que se dividiu a multidão. Uma parte creu e outra não creu, né? Uns diziam, como diz no versículo 41, ele é o Cristo, né? O versículo 40. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo, né? Quando dizem ele é verdadeiramente o profeta, está falando lá daquela profecia lá que está lá em Êxodo, que Moisés fala que Deus levantaria um outro profeta, né? Que guiaria o seu povo, que os levaria, que os mostraria, né? Então, muitos creram que Jesus era este profeta. Já outros, né, não acreditaram. Já outros não quiseram, não deram crédito às palavras de Jesus, né? No versículo 41. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Então, as Escrituras diziam que o Mestre ele viria da cidade de Belém, né? Da cidade de Belém. Da cidade onde nasceu o rei Davi, nasceria também o rei dos judeus, Jesus Cristo. Então nós vemos que aqueles que desconheciam a palavra, o Velho Testamento, aqueles que desconheciam os escritos, eles creram em Jesus. Os que não conheciam, né? Os de pouco entendimento, os mais humildes, eles creram naquilo que eles viram, nas palavras de Jesus, na sua sabedoria, nos milagres que ele realizava, no seu caráter, no seu proceder, eles acabaram crendo em Jesus. Mas aqueles que conheciam as Escrituras, que estudavam, esses rejeitaram. Esses usaram as próprias Escrituras, que todo o Velho Testamento, né, aponta para Jesus, e o Novo Testamento é o cumprimento da esperança do Velho, e eles não compreenderam, eles não enxergaram Jesus por um simples detalhe teológico, né? Que as Escrituras diziam que o Messias viria de Belém, mas Jesus era da Galileia, né?
E como é que faz? Esse é o grande problema de muitas pessoas. Eles estudam a Bíblia sem atenção, estudam a Bíblia sem comprometimento, sem seriedade e acabam criando aí doutrinas falsas, acabam não compreendendo as Escrituras e agindo de maneira errada. Por isso que as Escrituras elas têm que ser estudadas da forma correta. Eles estavam certos quando diziam que o Messias deveria vir de Belém, né? É isso mesmo que as Escrituras ensinam no Velho Testamento. É a profecia que está lá em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. Mas eles se deixaram levar pelos boatos do povo, pela conversa maliciosa dos religiosos, invejosos pelo poder, pelos milagres de Jesus, e eles não procuraram saber direito quem era Jesus. Não procuraram conversar com ele, buscar conhecê-lo mais de perto e entender mais sobre a sua obra e sobre a sua missão. E por este simples motivo é que eles não compreenderam e rejeitaram Jesus, né? Como diz aqui no Evangelho de Mateus, abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, nós vemos que Jesus realmente ele cumpriu a profecia, né, que era esperada. Mateus capítulo 2, versículo 1, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então Jesus, ele nasceu em Belém. Jesus realmente ele cumpriu aquilo que era esperado. Mas Jesus ele teve que sair de Belém fugido para o Egito, porque Herodes, conhecendo as Escrituras, conhecendo por parte, né, o Velho Testamento, sabia que nasceria um rei, o Salvador de Israel, que reinaria sobre todo mundo. Ele tinha conhecimento disso, e por esse motivo ele mandou matar todos os meninos, os nascidos recentemente. Então Jesus ele foi levado para o Egito, cumprindo também uma profecia do Velho Testamento que dizia que do Egito chamei a meu filho. Então Jesus ele foi levado para o Egito e na volta para ter sua vida salva. E depois da morte de Herodes, Jesus ele volta com a sua família, Maria e José, e vai morar na Galileia. Então, por falta de entendimento das coisas, por falta de busca, por falta de comprometimento ou até de interesse, pessoas têm errado com a Bíblia na mão. Muitos têm errado. Muitos têm praticado heresias, falsos ensinamentos, errado e pecado, por não levar a Bíblia, a palavra de Deus, a sério, por não buscar corretamente da maneira que Deus espera. Então, é por isso que a Kadosh Web Rádio, né, tem programas sérios que buscam aí esclarecer as verdades bíblicas, o conhecimento e entendimento da palavra de Deus, para que você possa realmente aproveitar a Bíblia da melhor maneira possível. Os religiosos judeus, eles liam o Velho Testamento, eles estudavam lá as Escrituras. O nosso Velho Testamento é uma herança deles, e eles, infelizmente, não compreendiam o que lá estava escrito. Então é preciso estudar a Bíblia com sinceridade, é preciso estudar a Bíblia em oração, pedir a direção do Espírito Santo e abrir mão de você mesmo. Quando você vai estudar a Bíblia, você precisa abrir mão do seu ego, porque muitas vezes a Bíblia vai vir contra a sua vontade, contra o seu proceder, contra a sua maneira de viver,
e você vai ter que se conformar a ela. Se você buscar o conhecimento de Deus com sinceridade no coração, com arrependimento, com contrição e fé, Jesus ele vai te dar o verdadeiro entendimento da palavra. E muitos desses, né, não foram salvos, muitos desses estão no inferno agora porque não conheceram, não reconheceram a Jesus, né? Tiveram muito mais oportunidade do que nós hoje, porque hoje nós não podemos ver Jesus, né? Em carne e osso. Nós podemos ver com os olhos da fé, mas fisicamente não. E eles puderam ver Jesus fisicamente, puderam assistir os seus milagres, ouvir as suas pregações, estar ao lado dele, e mesmo assim não creram. E tristemente foram, com certeza, lançados ao inferno aqueles que não creram em Jesus. Então, é por isso que todas as pregações, todas as semanas, em todos os estudos, eu tenho pedido sempre que você se arrependa e aceite Jesus enquanto ainda há tempo. Esses tinham tudo na mão, tudo fácil para seguir a Cristo, mas rejeitaram. E você hoje ainda também tem facilmente. Basta você querer e basta você correr atrás com sinceridade que você vai ter o verdadeiro entendimento. Leitura dos versículos 45 até o 49. Agora nós vamos falar dos guardas, como eu disse no começo, que foram mandados para prender Jesus. Eles voltam da missão. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele algum dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta pebre que nada sabe da lei, é maldita. Né? Então, os guardas voltam sem Jesus, né? Mas eles voltam admirados, eles voltam crentes. Né? Os guardas eram os guardas do templo, que cuidavam do templo, e eles receberam essa missão de prender Jesus. Mas eles foram persuadidos pelas palavras de Jesus, pela vida de Jesus, pelo proceder, e eles acabaram crendo em Jesus, né? Eles acabaram crendo, e os religiosos, né, disseram para eles, olha, no versículo 48, porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quer dizer, olha, seus guardas, algum dos religiosos, algum dos sacerdotes, dos anciãos do templo, das autoridades religiosas, creu nesse tal de Jesus? Não. Então, vocês vão crer? Né? Nós que conhecemos as Escrituras, nós que estamos dentro do templo, oferecendo culto a Deus e tudo, se nós não cremos, vocês vão crer? Então, prova mais uma vez que a pessoa que ela é religiosa, ela está mais longe. Quanto mais religiosa, mais longe está de conhecer a Jesus, infelizmente. E hoje muitos religiosos nós temos que andam com a Bíblia debaixo do braço, que veste um terno bem bonito, ou mulheres que não cortam o cabelo e usam uma saia longa, são religiosos, seguem tudo aquilo que a religião manda, mas infelizmente ainda não conhecem Jesus. Interessante aqui no versículo 49, quanto a esta plebe que nada sabe da lei é maldita. Então ele fala, esse povo que creu em Jesus, eles não conhecem o Velho Testamento, não conhecem a Bíblia, e por isso eles são malditos. Né? Eles não conheciam nada, aqueles que não conheciam foram os que aceitaram Jesus, aqueles que não tinham conhecimento. Já os que tinham conhecimento foram os que rejeitaram. E hoje é a mesma coisa. Os que estão dentro da igreja são realmente os que não conhecem a Cristo e não conhecem a sua palavra. Não 100%. Não é 100%, mas a grande maioria. Não é 100% hoje e também não foi 100% dos religiosos que deixaram de crer em Jesus.
né? E nós vamos ver aqui a história de um religioso, de uma autoridade do templo que creu em Jesus. Versículos 50 até o 53, para encerrar o estudo. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia não se levanta profeta. E cada um foi para sua casa. Então nós vemos aqui Nicodemos, né? Nicodemos era um dos religiosos do templo e era um fariseu, né? Os fariseus, como nós já falamos aqui, eram os mais rígidos na tradição judaica e no cumprimento da lei. Eram os mais difíceis que tinham para se arrepender e para crer em Jesus. Eram os mais duros. Mas Nicodemos, ele foi diferente. Ele creu em Jesus. Mas ele não podia, ele tinha medo de manifestar sua fé publicamente, né? Infelizmente, ele ainda estava preso ali ao nome que ele levava de fariseu e também a honra que ele tinha de estar lá dentro do templo junto com as autoridades. Mas ele creu em Jesus, ele se arrependeu e creu numa conversa que eles tiveram, né? No capítulo 3, já faz bastante tempo que estudamos, mas vale a pena relembrar. Capítulo 3, versículo 2. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, quem não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. E o que nós vemos aqui, Nicodemos defendendo Jesus, isso quer dizer que ele nasceu de novo. Ele entendeu e ele creu em Jesus. Que maravilha, né? Que maravilha. Que bom, né? Que entre os religiosos ainda há aqueles que creem em Jesus, né? Aqueles que aceitam a sua palavra e entendem, né? E hoje também há religiosos dentro das igrejas que creem em Jesus, mas é uma grande minoria, principalmente no círculo evangélico, onde a heresia está mais instalada e onde eles estão mais distantes da palavra de Deus, né? E no versículo 52 disseram assim para Nicodemos, né? Por Nicodemos ter defendido. Nicodemos falou: já que vocês conhecem tanto a lei, né? A lei não permite que se condene, né? Que um homem sem primeiro ouvir e saber o que ele tem. Já estavam mandando prendê-lo e já queriam tirar a vida de Jesus, mas eles estavam infringindo a lei. A lei que eles tanto defendiam, eles mesmos estavam furando essa lei para poder se vingar de Jesus, né? E eles respondem assim para Nicodemos. Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia não se levanta profeta, né? E para se defender, usaram palavras precipitadas. E nós sabemos que da Galiléia se levantaram muitos profetas. Profeta Oséias, profeta Jonas, entre outros. Então quer dizer que eles mesmos, se dizendo os mestres da lei, os doutores da lei, eles mesmos não conheciam as Escrituras. E por isso morreram sem salvação, muitos deles, não todos, mas e por isso foram condenados pela sua arrogância, pela sua prepotência e pelos seus achismos. E é por isso que eu te convido a acompanhar os programas na Contramão, acompanhar no Facebook, acompanhar aqui na Kadosh Web Rádio, porque o nosso compromisso é com a palavra de Deus, o nosso compromisso é com a verdade e o nosso compromisso é com o Evangelho. Nós queremos que você entenda a palavra de Deus e que você entenda também o plano de salvação para a nossa vida, que Deus preparou para o ser humano. E Deus, Ele quer você ao lado dele, Ele quer que você aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, e Ele quer você na vida eterna com Ele. E essa vida eterna, essa água que mata completamente a sede,
você vai encontrar na Palavra de Deus. Continue acompanhando os programas. Eu sou o Alisson Dias, eu sou da Primeira Igreja Batista Independente de Santa Cruz do Rio Pardo e convido você para continuar acompanhando os programas. E quinta-feira nós vamos falar sobre o caso da mulher adúltera que ia para ser apedrejada lá em Jerusalém. E muito obrigado por acompanhar o programa. Até semana que vem. Tchau!